Muito boa noite a todos. Boa noite. É sempre muito bom estar aqui com vocês na noite de hoje. Nosso irmão José Roberto, nosso fiel escudeiro aí, sempre trabalhando com a gente, vai fazer a exposição Jesus acalma as tempestades. E para que a gente possa se harmonizar para o trabalho da noite que se inicia agora, que já se iniciou quando a gente teve a intenção de vir para cá, peço para vocês que se coloquem numa posição confortável, para que a gente possa fazer uma prece de abertura do trabalho da noite de hoje. Amado amigo Jesus, aos nossos mestres espirituais, nossos amigos da jornada humana, aos dirigentes espirituais da casa, que possamos, nesse momento, acalmar os nossos corações e as nossas mentes, para que aquilo que venha na nossa direção na noite de hoje seja profundamente esclarecedor, nos traga a clareza à nossa mente e à nossa alma dos nossos desafios da jornada humana. E para que tudo isso aconteça, contamos com a ajuda dos nossos amigos espirituais e do nosso grande mestre e amigo Jesus para iluminar o nosso caminho no trabalho da noite de hoje. Esperamos que essa energia que aqui se propaga entre todos nós possa nos trazer a bênção da harmonia em nossos corações, nossas mentes e nossas almas. Que assim seja. Que assim seja. E sem mais delongas, que nem se diz, o nosso irmão José Roberto vai fazer a apresentação da exposição espírita da noite de hoje com o tema Jesus acalma as tempestades. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado, irmão. Obrigado. Boa noite, meus queridos irmãos. Boa noite. Com muita alegria a gente está aqui. É sempre uma alegria, uma gratidão muito grande por nos convidarem, para a gente ter essa oportunidade, como disse meu querido irmão Marcelo, de trabalho. Então, que Deus e Jesus nos ilumine. Muito obrigado a todos pela presença. Nosso irmão Marcelo, então, falou do nosso tema, e falar de Jesus é sempre uma imensa alegria, uma emoção forte que bate sempre e uma tamanha responsabilidade. E mais do que nunca, a certeza de que precisamos de Jesus e nunca precisamos tanto dele como nos dias atuais. E fazer dele o verdadeiro nosso modelo e guia é o nosso grande desafio, colocando seus ensinamentos em prática. Esse é o ponto. Lembrar do que ele sempre nos diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nossa reflexão é baseada e inspirada na narrativa Jesus acalma a tempestade. Essa passagem, assim como todo o Evangelho de Jesus, permite a todos nós infinitas leituras. Essas mensagens são muito impactantes para a nossa vida. E quando nós trazemos para o contexto que nós estamos passando, seja ele individualmente, para nós, para nossa família, seja como sociedade, quando refletimos aquelas palavras que se remete àqueles homens simples que viviam com o Mestre, e ao mesmo tempo percebemos o quanto é atual cada uma daquelas histórias, cada convívio com Jesus, com seus discípulos. Tudo isso fala para cada um de nós e todos nós das nossas dores, como nos sentimos diante dos momentos de dificuldades, diante das tempestades. E esse texto é bem conhecido. 3 evangelistas o abordam, que é Mateus, Marcos e Lucas. Vamos refletir hoje a narrativa que está em Mateus, capítulo 8, versículo de 28 a 34,
que trata de uma cena bem conhecida, de uma tempestade no mar da Galileia, lá no lago de Genezaré, como preferir. Ao cair da tarde desse dia, Jesus disse aos discípulos: vamos atravessar para a outra margem do lago. Deixando a multidão para trás, entraram no barco onde ele já estava e começaram a travessia, e outros barcos o seguiam. Mas logo se levantou um grande temporal, com vendaval e ondas rebentando contra o barco, que este já estava quase cheio de água. Entretanto, Jesus dormia deitado na polpa, com a cabeça descansando, dormindo. Inquietos, acordaram-no gritando: Mestre, não te preocupa que estejamos perecendo, a morrer? Ele levantou-se, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-te. O vento parou e fez-se uma grande calma. E tomados de grande espanto, perguntaram uns aos outros: mas quem é este, que até o próprio vento e o mar lhe obedecem? Então essa história, meus irmãos, ela é muito linda, muito rica, que fala de Jesus, que acalma as tempestades. E é muito oportuno nós lembrarmos das muitas ondas que se abatem sobre nós, muitas e muitas das vezes, como grandes tempestades. Precisamos renovar as nossas esperanças, porque, embora muitas vezes estejamos em tempestades, seja na nossa vida particular, seja no nosso trabalho, seja na família, na nossa vida coletiva, não vamos esquecer, não podemos esquecer, que a embarcação tem sempre alguém dirigindo, e esse alguém é Jesus, nosso Mestre. E os relatos da mesma história nos dão sempre a mesma perspectiva, e todas elas acrescentando essa visão de mundo, nos encorajando, sobretudo nesses momentos importantes, de entendermos, de compreendermos que em qualquer circunstância, qualquer uma que seja, todas elas, nós nunca estamos caminhando sozinhos. Nós estamos atravessando e Jesus está conosco. Seja uma tempestade, grande, pequena, Jesus sempre está conosco. E está nesse barco muitas e muitas vezes, aparentemente, como nos diz a passagem, dormindo lá na proa, muitas das vezes aparentemente indiferente com a dor e com as adversidades que nos chegam, aparentemente, mas com a confiança absoluta de que tudo tem um porquê e a capacidade incrível que ele tem de deixar bem, absolutamente bem claro, que iria acontecer e que ele está ali. Mas mesmo assim, os discípulos esqueceram, como muitas e muitas vezes nós também esquecemos. O simbolismo que percebemos por trás desta história nos traz sim a confiança absoluta, nos traz sim fé, e esse é o objetivo da nossa reflexão, para que possamos enfrentar toda e qualquer tempestade, até as que vão vir, sim, porque assim é a vida. Tem intempéries, tem dificuldades que muitas vezes não dependem de nós. E essa passagem, ela é um convite para que possamos recobrar o mais rápido possível a nossa consciência e a nossa esperança em Jesus, aquele que realmente acalma o nosso coração. Nós percebemos também nessa passagem que a nossa relação com Jesus é uma relação que nós estamos sempre nos maravilhando, nos emocionando com o que Ele faz em nossas vidas. E é sempre incrível
perceber que esse homem que acalma as nossas vidas, esse que mantém todas as nossas esperanças, e a gente pergunta até hoje, quem é esse que acalma as ondas, que responde à circunstância quando nós permitimos, principalmente, a nos relacionarmos com Ele? Nós sempre vamos ter, sempre uma grata surpresa, uma grata felicidade na nossa relação com Ele. Sempre uma emoção renovada de receber e perceber que Ele age desde as mínimas coisas. E é incrível como cada um de nós, se fizermos de verdade um retrospecto de nossas vidas, vamos perceber o carinho com que Ele atende a todos os nossos pedidos. Aqueles, claro, as nossas necessidades humanas, reais, verdadeiras, em cada detalhe, nos mínimos detalhes, que às vezes até nos perguntamos, será que eu mereço tanto? Obviamente, se Ele atende um detalhe pequeno, Ele atende também as coisas grandes, muito grandes, quando necessárias. Mas qual é mesmo o significado que está por trás desta história? Como podemos entender as muitas leituras que foram feitas? O que a gente tem feito? O que faremos? E como cada um de nós vai sentindo e vai sentir o que isso representa hoje? Pensemos como que nós estamos enfrentando as nossas tempestades que acontecem inevitavelmente em nossas vidas. Uma doença, um relacionamento difícil, um conflito familiar, uma ansiedade, problemas profissionais, sociais, tantas angústias humanas tomam conta dos nossos corações. E como essa história pode ser uma resposta, e o é, para o que nós estamos vivendo hoje? Vamos lembrar, acima de tudo, que essas histórias não são contadas como fantasias, como ficções, como coisas exclusivas do passado, mas os personagens aos quais Jesus encontrava, eles têm as mesmas características, as mesmas angústias, os mesmos medos, as aflições humanas que nós temos, as mesmas. Não vamos pensar nesta história como algo que está lá, mas como algo que está aqui hoje também. Não vamos pensar nesse acalmar a tempestade como uma coisa que Jesus só fez naquele momento para os seus discípulos, mas sim que Ele faz a qualquer momento para qualquer um de nós. Não vamos colocar essa história longe das nossas vidas. Coloquemo-las, todas elas, essa principalmente, bem próxima, bem íntima. Essa história tem muita importância nos dias de hoje, porque é incrível ver a paz que Jesus teve nessa situação. A completa turbulência que estavam os discípulos e a serenidade de Jesus, a calma, a paz de Jesus, até hoje. E quando nós temos Ele, como diz o livro dos Espíritos, como nosso modelo, guia, nós temos que entender de forma ampla o verdadeiro sentido de guia, ou seja, para nós nos espelharmos, para nós copiarmos, para nós seguirmos, para nós nos guiarmos. O objetivo é termos essa capacidade de nos pacificar, a capacidade de enfrentarmos esses momentos de dificuldades, de adversidades, com a serenidade de quem tem a garantia de que conseguiríamos sim, com certeza absoluta, atravessar, vencer toda e qualquer tempestade. E muitas vezes, estas tempestades que nos tiram a paz, elas estão dentro da nossa cabeça.
elas não estão lá fora muitas vezes. Às vezes são tempestades internas, como medo, dúvidas, receio de não merecimento, de não pertencimento e tantas outras, muitas outras. Então, meus irmãos, o objetivo é que possamos atravessar as circunstâncias da vida não com indiferença, não com irresponsabilidades, não com imaturidades, mas com serenidade de quem sabe que as turbulências fazem parte. Mas que a travessia sempre é uma garantia de que Jesus é o nosso mestre, modelo guia e está conosco. Reforçando, não vamos tomar essa história como algo do passado, uma resposta de Jesus aos seus discípulos. Essa não é uma calma prometida àqueles homens daquela época, naquela circunstância. Essa é uma resposta prometida para todos nós, em todas as épocas, em quaisquer circunstâncias. E quando reencarnamos, meus irmãos, a gente fica lembrando, estudando, buscando nas obras básicas, na doutrina espírita. E quando reencarnamos, é mais ou menos assim. Jesus nos diz: tenho duas notícias para te dar, uma boa e uma ruim. Tradicionalmente, qual que você quer primeiro? Ah, Senhor, a ruim primeiro. Né? A ruim, vai dizer ele, é que eu não posso impedir que você passe pelas tempestades da vida. E a boa, Senhor? A boa é que eu vou junto. A boa é que eu vou estar contigo. E assim nós viemos para cá. Só que aí, sempre tem um mas, acontece algo muito interessante que tem tudo a ver com esta passagem. Foi Jesus quem convidou os discípulos a fazer a travessia, onde ia acontecer a tempestade. Mas se Jesus pode interromper, pode acalmar a tempestade, também poderia, logicamente, prevê-la. Muito lógico. Mas então, o que acontece? Por que ele os levou à tempestade? Nos leva às vezes, muitas vezes também. Qual que é o benefício? Porque tem que ter, senão não faria sentido. Que sentido faria ter que passarmos por tantas tempestades que nós passamos, estamos passando? Para nos ajudar, vamos realmente a Kardec. Allan Kardec, quando no livro Nos Espíritos, faz a seguinte pergunta aos espíritos. Ele pergunta: Deus não tem outros recursos de fazer o homem progredir que não seja pela dor? Uma pergunta que certamente todos nós, em algum momento, em alguma circunstância, já fizemos. Tem que sofrer? E a resposta, como sempre, é banhada de lucidez quando os espíritos respondem: tem, e usa todos os dias. Como assim? Sabe aquele exemplo? Quantas pessoas nós convidamos para vir ao centro espírita, né, Marcelo? E elas nos dizem assim: ah, não sei se eu vou, está muito frio, está muito quente, ou está ventando muito, né? Não estou legal. Sim, era Deus, através de nós. E quem nos diz isso? Nada mais, nada menos que o nosso querido mentor Emmanuel, a nos afirmar
que Deus responde às nossas orações através das pessoas e das circunstâncias. Nós oramos, cruzamos com alguém. Nós oramos a Deus e um acontecimento qualquer cruza o nosso caminho. Por acaso que nós dissemos tanto que não existe, é o nome que Deus usa quando não deseja aparecer. Então, é assim que Ele responde, meus irmãos. Então, quantas vezes alguém nos convidou para algo bom, nobre, legal, e a gente não foi? Então é assim, quando os Espíritos respondem, tem e usa todos os dias, isso é o tempo todo, a todo instante, sempre. E quando ouvimos, recebemos um convite a participar, por exemplo, de uma ação social, de uma atividade no bem, de uma campanha de solidariedade, estamos tendo uma oportunidade espetacular de aprender sem dor, de aprender pelo amor. E aí nós não vamos, até que chega o momento, porque é inevitável, e aí nós vamos. E aí lembramos também que quando chega em nós alguma tempestade, ou muitas, e está doendo muito em nós, a reflexão é fazer. A reflexão que nós precisamos fazer neste momento. Onde é que nós não prestamos atenção? Que altura das nossas vidas eles tentaram nos despertar pelo amor, pela calmaria, e nós não demos a mínima atenção. Porque quando a dor chega, ela sempre é. Não vamos perder nunca isso. Quando a dor chega, ela é o último dos últimos recursos na nossa recuperação. Eles já fizeram de tudo. Já tentaram de tudo. É o último recurso. Mas aí eu fico aqui pensando com meus botões, por que mesmo que tem dor? Por que que tem que ter tempestade em nosso caminho? É porque, infelizmente, somente através dela, ou por ela, que nós vamos nos depurando, vamos melhorando, vamos evoluindo, vamos crescer. Tirando de nós questões que deveríamos envergonhar muito. Egoísmo, orgulho, vaidades, prepotências, preconceitos. 2000 anos, ou para ser exato, 2022 anos de Evangelho, 2022 anos de Jesus. Cabe ainda? Quem é que você pensa que está falando? Quem é que você acha que é? Você não sabe nada. Eu não fui com a cara dela, e se ela for, eu não vou. Cabe ainda isso, meus irmãos? Orgulhos todos, vaidades todas, preconceitos mil, egoísmo terrível. E que coisa. Aí vem a tempestade. 2000 anos de Evangelho. E nós continuamos a tropeçar em coisas medíocres, em coisas primárias, as mesmas de sempre. Aí vem a tempestade, para nos corrigir. Recurso divino, para nos melhorar, para fazer a nossa evolução e o crescimento espiritual. Mais dos mesmos, eu sei que vocês estão pensando, isso é mais do mesmo. Aquela velha história, repetitiva história. Se não é pelo amor, é pela dor. Chega disso, mais do que nunca Jesus é amor. E ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Quais aqueles dias de hoje, as aflições, os dramas pessoais, dificuldades de relacionamento, de entendimento entre os povos e culturas faziam-se aquela época constante. A incompreensão, o preconceito, a preocupação com a aparência externa, com o aspecto social, era a tônica dos relacionamentos, principalmente aquela época das classes mais abastadas. Não muito diferente dos dias de hoje. Em termos morais e valores íntimos, ainda somos, infelizmente, muito parecidos com aqueles que encontraram Jesus durante a sua grande jornada, viagem de amor que foi. Os dramas vivenciados há 2000 anos na intimidade daquele povo, na mais absoluta intimidade, se assemelham muito aos desafios emocionais que hoje encontramos. Ele falava para um povo que vivia em um mundo sem recursos tecnológicos. Já nos lembramos disso? Utilizava de analogias, parábolas, comparações que pudessem ser compreendidas pelas todas gentes simples. E hoje, seus conceitos, suas orientações são muito atuais, são atualíssimas. Jesus não se preocupava com as coisas do mundo, ensinava as coisas da alma, sem preocupar-se com os valores temporais. E por excelência, ele é o sábio dos valores da alma, que as conhecia e as conhece em tamanha profundidade. Assim, seus conceitos atravessam os séculos, chegando até nós com uma atualidade arrebatadora. Nesses dias, onde o estresse emocional, a ansiedade são doenças crônicas, preocupações e necessidades de nos pensarmos num futuro desconhecido, muita ansiedade. Ensina-nos, sem dúvida, a ter a confiança, a fé em Deus. Serve-se de exemplo das aves do céu, como disse o mestre, que não semeiam nem ceifam, e dos lírios do campo, que não tecem nem fiam, mas têm uma beleza incomparável para falar da providência divina. Alerta-nos a não termos atitudes de indiferença e desânimo, esperando-nos, como a gente costuma fazer, em um salvacionismo ilusório, dizendo-nos a toda prova que é necessário buscar para achar, e é necessário buscar e bater as portas que elas vão se abrir. Nestes dias em que muitas vezes nos colocamos como omissos, como descomprometidos, indiferentes com a nossa vida em sociedade, Jesus nos fala que somos o sal da terra. E o sal deve atender à sua finalidade de preservação e sabor. Quando se mostra tão frequente o descrédito com o ser humano, Jesus nos alerta que somos a luz do mundo e que devemos fazê-la brilhar em nós, através das boas obras que somos absolutamente capazes de executar. Nestes dias, onde o ter costuma sobrepor-se ao ser, onde a cobiça e o comprar são as grandes sensações. E Jesus que nos alerta para não nos preocuparmos com os tesouros que a traça e a corrosão consomem. E mais, que onde estiver o nosso tesouro, ali vai estar o nosso coração. Os conceitos de Jesus talvez jamais tenham sido tão importantes como nos dias atuais. Desafiadores, eu diria, para toda a humanidade, para cada um de nós e para todos nós. Então, meus irmãos, neste dia em que os valores e as instituições são questionados,
e abalam-se perante a sociedade e os homens. Jesus prossegue, continua como modelo e guia. Ele sempre foi a referência indispensável para bem atravessarmos os mares agitados da atualidade, para que sua luz seja o farol que nos haverá de conduzir ao porto seguro que nos aguarda após as tempestades. Que assim seja. Muito obrigado, meus irmãos. Muito obrigado. Então vamos nos colocando numa posição que a gente bem preferir, confortavelmente. Se preferirmos, fechemos os nossos olhos nesse momento tão divino, tão maravilhoso. Envolvidos que estamos por essas energias de paz e equilíbrio. Chegamos ao momento do passe espiritual. Senhor Jesus, Mestre de amor infinito, espiritualidade superior, mentores da nossa casa, paz, amor e caridade. Aqui se encontram todos eles, colocando sobre nós tudo aquilo que necessitamos para o nosso refazimento. Elevemos os nossos pensamentos a Deus. Não precisamos pensar nos nossos problemas, porque Ele tão bem nos conhece. Então, nesse momento, Jesus faz jorrar sobre todos nós uma chuva de bênçãos, de luzes, que nos cobre de luz absoluta. Que todas as células do nosso corpo vibrem na frequência da saúde, da paz, do amor. Que estejamos em plena harmonia e equilíbrio. Jesus, nesse momento, junto com a espiritualidade superior, fluidifica as nossas águas para que sejam um remédio, a cura do corpo e da alma. E nesse momento, abraça-nos, Senhor, curando as nossas dores, amenizando as nossas dificuldades. Muito obrigado, Senhor, porque está entre nós. Muito obrigado, Senhor, porque nesse momento nos dá as condições necessárias para termos a força, a vitalidade, a saúde que tanto necessitamos. Muito obrigado, Senhor, na certeza de que está conosco, amparando-nos hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Muito boa noite, meus irmãos. Mais uma vez, gratidão.